Hoje foi o primeiro dia oficial do julgamento do Diddy, ou seja, foi de fato o dia que a gente viu a promotoria falando sobre as suas teses, a defesa falando sobre suas teses. A gente teve testemunhas, a gente teve família do Diddy, a gente teve, enfim, muita coisa acontecendo, teve novas informações. Então a gente vai fazer um vídeo extraordinário contando tudo sobre o que aconteceu nesse primeiro dia. Os trabalhos começaram logo de manhãzinha, né? Quando o juiz escolheu o júri técnico. Esse era um trabalho que teria que ter sido feito na sexta-feira, mas a defesa do Diddy pediu para ser adiado para segunda-feira, caso algum jurado quisesse desistir, né? Algum candidato a jurado quisesse desistir. Então foi de fato escolhido os 12 jurados e os 6 suplentes. E depois disso, a gente entra com as preliminares aí, tanto da defesa quanto da acusação do Diddy. E com o meu caderninho, para não esquecer nada, mas a acusação, ela fala muito sobre o círculo social do Diddy, né? E como ele usou desse círculo para se blindar e para se proteger ali enquanto cometia crimes. Eles falaram muito também sobre a vaidade do Diddy, né? Sobre como ele era um cara muito vaidoso e como ele se colocava nessa posição de rei, né? De líder e queria ser tratado assim por todo mundo. Eles também falaram que eles vão focar em duas vítimas, a Cassie, né, que tem vídeo, enfim, a gente já falou aqui um pouco dela no primeiro vídeo, mas também em uma segunda vítima chamada Jane. Essa vítima não vai ter o seu nome exposto, esse vai ser o pseudônimo que eles vão tratar ela durante todo o julgamento, mas eles vão de fato focar na história dessas duas mulheres com o Diddy. Eles também falam sobre os freak-offs, eles falam que eles têm gravações dos freak-offs e trocas de mensagens que provam, né, a natureza das atividades que aconteciam durante esses eventos, se é assim que a gente pode dizer. A acusação, inclusive, define os freak-offs como festas que duravam dias, onde mulheres eram drogadas e forçadas a fazer atividades sexuais enquanto estavam desacordadas. Uma coisa que a gente já tinha ouvido muito falar, não é uma novidade pra ninguém, que essa era, né, que essa é até então, supostamente, a natureza do que acontecia nos freak-offs. Mas parece que, de fato, a acusação tem provas em vídeo, também mensagens trocadas entre o Diddy e amigos que confirmam a existência desses eventos, né? Já a defesa, ela começou as suas preliminares falando que aquele era um caso sobre amor, ciúmes e decisões adultas. Sim, eu não estou mentindo. Eles falaram muito sobre quem era a pessoa do Diddy, que ele de fato é uma pessoa que que é uma pessoa que tem a vida muito sexualmente ativa. A gente já tinha falado disso aqui antes também. Uma das estratégias da defesa é pintar o Diddy como um swinger, né? Então como um cara que de fato elaborava ali esses eventos sexuais, mas que tudo era consensual. Parece que eles vão continuar mantendo essa narrativa, né? Eles também falaram muito sobre como aquilo tá sendo pintado, né? Então eles trouxeram ali o fato de ele ser um homem bissexual, um homem preto, e como os fetiches dele, né? E a vida sexual dele acaba sendo tratada de uma maneira, acaba sendo levada para um lado muito mais violento. É uma narrativa, gente, né? Acho que nesse ponto julgamentos são sobre narrativas que convençam, a defesa vai colocar delas. Eles também falam que o vídeo do Diddy com a Cassie, o vídeo do hotel, é indefensável, mas que eles não... que violência doméstica é diferente de tráfico sexual, que de fato é a maior preocupação da defesa do Diddy, que ele seja acusado de tráfico sexual, até porque é essa acusação que pode levar ele à prisão perpétua. Hoje a gente também teve a família do Diddy, né, comparecendo ao tribunal. A sua mãe foi lá, sua mãe e 6 dos seus 7 filhos. Inclusive, quem também tava lá era o Quincy Brown, que a gente já falou dele no vídeo passado. Quincy Brown não é filho biológico do Diddy, ele é filho do rapper Al B. Sure. O rapper Al B. Sure, que inclusive deu uma entrevista na semana passada falando que a promotoria tinha chamado ele pra depor contra o Diddy e que ele faria, assim, sem o menor problema, que ele estava louco pra fazer isso, porque ele é a única pessoa viva
que pode testemunhar de fato o quão ruim é o Diddy. Pelo que a defesa falou, esse depoimento do Bobby Shore não vai acontecer, mas acho que é interessante mostrar, né, como o filho biológico do Bobby Shore tá ali do lado oposto do pai. A primeira testemunha de hoje foi o chefe da segurança do hotel onde aconteceu a agressão do Diddy com a Cassie. Ele diz que ele estava trabalhando normalmente e ele recebeu o chamado de uma mulher ali em apuros. E quando ele chegou no corredor, ele encontrou o Diddy e a Cassie. O Diddy estava de toalha, exatamente como ele estava na filmagem que a gente teve acesso, e que a Cassie estava com um olho roxo. Ele disse também que tinha um outro homem no quarto com os dois, mas ele não se aprofunda muito em quem era esse homem durante o seu testemunho. Esse segurança, na verdade, ele é assistente do chefe de segurança do hotel. Ele diz que ele encontrou os dois e o Diddy tava de toalha, exatamente como a gente viu no vídeo, né? Que tudo aquilo aconteceu. E que o próprio Diddy, quando ele chegou, o Diddy ofereceu para ele um maço de dinheiro que ele interpretou como suborno. Ele diz que ele perguntou pra Cassie se ela gostaria de prestar alguma queixa, e ela disse que ela só queria ir embora. Ela não respondia, ela só falava repetidamente que ela queria ir embora, que ela queria sair dali. O Diddy, pelo que ele diz, ele não conversou muito com o Diddy, assim, ele falava mais com a Cassie ali naquela hora. E que ele tava realmente ali, parecia muito incomodado com tudo que tava acontecendo ali, sabe? Meio impaciente, meio... Ai, meu Deus. Ele fez um BO do dia falando o incidente do começo ao fim, e que depois, quando perguntado por que ele não chamou a polícia, ele disse que ele não chamou a polícia porque não haviam vítimas naquela situação, já que ninguém quis prestar queixa. Esse chefe da segurança, ele também respondeu aos advogados do Diddy, que fizeram algumas perguntas rebatendo principalmente rebatendo o testemunho, né, do segurança ali. O Brian Steele, que é o advogado mais famoso dele, perguntou por que ele diz que o Diddy que o dinheiro que o Diddy ofereceu era um suborno, se o policial, né, o guarda, disse também que chegou falando que os danos que aconteceriam no hotel eram responsabilidade dos hóspedes, no caso, Diddy e a Cassie. Como que ele interpretou que aquele dinheiro que o Diddy estava dando era um dinheiro para suborno e não um dinheiro para cobrir os danos que foram feitos no hotel. O advogado disse que é como ele se sentiu naquele momento, que ele tem 100% de certeza, que ele mantém a posição dele de que aquele dinheiro foi oferecido para suborno. O Brian Steele também pergunta por que algumas coisas que o chefe da segurança estava falando ali em testemunho não estavam no seu BO, né, no que ele escreveu no dia. Ele, por exemplo, não coloca nesse report que a Cassie tinha um olho roxo, e também não coloca que tinha um outro homem junto com eles no quarto. Ele disse que nem tudo é colocado, que realmente muita coisa passa, e que ele não colocou a terceira pessoa, né, que ele não mencionou um outro homem, porque ele entendeu que ali naquela dinâmica, aquela outra pessoa não tinha nenhum tipo de participação. A gente acabou vendo depois, pelos vídeos, que de fato a Cassie foi agredida pelo Diddy, e não por uma outra pessoa. A gente não vê essa terceira pessoa no vídeo. A segunda testemunha do dia foi o Daniel Phillip, que é um garoto de programa que costumava oferecer serviços para Cassie e para o Diddy. O Daniel, ele diz que ele foi contratado para uma despedida de solteiro em um hotel, mas quando ele chegou lá, a recepção o direcionou para dentro de um quarto, e nesse quarto a Cassie estava sozinha na cama e tinha um homem sentado de roupão na poltrona, com óculos escuro e com um lenço cobrindo seu rosto. Ele disse que, apesar de não conseguir ver quem era o homem, ele reconheceu o Diddy pela voz. Ele também disse que o Diddy estava dirigindo ali a situação entre ele e a Cassie. O Diddy não participou de nenhuma relação sexual ativamente, mas que ele estava ali, estava dirigindo, estava falando o que eles precisavam fazer. E em um certo momento, a Cassie instruiu o Daniel, o garoto de programa,
a urinar nela, enquanto o Diddy se... Deu pra entender, né? Eu acho que foi a primeira grande revelação bastante gráfica que a gente teve nesse julgamento. Mas já adianto pra vocês, com certeza não vai ser a última. O Daniel, ele diz também que o Diddy costumava gravar alguns dos encontros que ele tinha com a Cassie. Algumas vezes era por celular, outras vezes era por uma câmera, enfim. Geralmente eles se encontravam no hotel, mas já aconteceu vezes que ele foi encontrar o Diddy e a Cassie na casa da Cassie. Que uma dessas vezes, inclusive, o Daniel tinha chego, o Diddy tava lá embaixo, a Cassie tava em um outro cômodo, mexendo no computador dela, e o Diddy chamou ela, né? Mandou ela ir lá, e ela pediu 1 minuto, e aí o Diddy começou a gritar com ela e puxar ela pelos cabelos. O Daniel falou que ele ouviu os tapas, né? Que ele ouviu barulho de tapa, enquanto a Cassie pedia me desculpas, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Era só o que ela repetia. E o Diddy falou, segundo o Daniel, que... né, o Diddy falou pra Cassie: sua vadia, quando eu chamar você, você vem. Não é depois, é agora. Quando perguntado por que ele não interferiu na cena, ele disse que ele ficou muito assustado com o que estava acontecendo, que ele nunca imaginou que aquilo fosse acontecer e que ele temeu muito pela vida dele. Quando perguntado também por que então que ele não saiu de lá e ligou pra polícia, o Daniel falou que ele não fez isso porque ele sabia quem era o Diddy, que ele sabia que ele era um homem muito poderoso e que tinha muitos contatos, e que isso não impediria que o Diddy acabasse com a vida dele. Depois dessa agressão que o Daniel diz que a Cassie sofreu, ele diz também que o Diddy voltou pra sala com a Cassie e perguntou pro Daniel se ele ainda tava afim de ter relações. E o Daniel falou que não, que naquele jeito ele não conseguia mais. E que então, naquele dia, eles não tiveram. A defesa do Diddy também interrogou o Daniel. Eles perguntaram, eles na verdade afirmaram que o Daniel não é de fato um garoto de programa, que ele não tá inscrito ali como, né? E ele disse que ele não é, mas que naquele dia eles tinham, que às vezes ele fazia uns bicos como, e que naquele dia o chefe dele tinha pedido esse favor pra ele, porque tinha essa demanda de um homem negro pra atender numa despedida de solteiro, e o Daniel era o único que se encaixava nessa descrição. O advogado do Diddy também perguntou pro Daniel se na primeira vez que ele encontrou com a Cassie, que foi essa vez que teve toda a história da urina, enfim, se ele sentiu que ela tava gostando, que ela tava excitada, enfim, e o Daniel falou que sim, que ela estava. Esse foi o resumo do primeiro dia do caso Diddy. Amanhã, muito provavelmente, o Daniel volte para continuar seu testemunho. A gente ainda não tem nenhuma confirmação se a Cassie, de fato, vai se apresentar, se ela é uma das testemunhas que a acusação está considerando. É bom lembrar que a acusação falou que tinha 4 testemunhas, mas não conseguia contato com a vítima número 3, porque o advogado dela não entrava, enfim, não respondia, não entrava em contato. Então a gente ainda não sabe quem é essa testemunha, se de fato a Cassie vai testemunhar, nem nada. É importante também dizer que hoje o Diddy entrou ele tá usando roupas civis, né? Ele entrou com um casaquinho cinza, lendo a Bíblia, olhou para seus familiares, fez um joinha, entrou com a mão no peito, abraçou os seus advogados, enfim. Eles estão ali tentando montar, de fato, uma imagem de um cara não tão poderoso, um cara um pouco mais frágil, que é muito importante, até porque, né, gente, a gente tá falando de um dos maiores magnatas do mundo da música. É muito difícil você olhar pra esse homem e sentir empatia, sabe? Ver ele vulnerável, enxergar ele em um lugar vulnerável. A vítima é uma pessoa que a gente vê na mídia e nos holofotes há muitos anos. A gente tem uma imagem dele muito poderosa. Então, é de fato um trabalho que eles precisam fazer para os jurados conseguirem ver, né, enxergar ele ali como um homem normal que, enfim, tinha suas excentricidades, mas, né, não estava de fato ali cometendo certos crimes.
A acusação parece que, de fato, vai muito nessa linha Cassie e vai muito nessa linha Freak-Offs, apesar de a gente ainda não ter nada falando sobre isso, né? O Daniel não comentou nada sobre Freak-Offs, o guarda também não comentou nada sobre Freak-Offs, então fica aí a nossa espera para quando esse assunto vai vir de fato ser mencionado, trazido à tona e quais provas que a acusação tem para mostrar.